Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Então, se inscreva aqui no canal, curta, compartilha, comente o que você está achando. Essa é a nossa série Mulheres que Brilharam e Mulheres que Brilham. Quem são essas mulheres que brilham hoje? É eu e você. E nós aprendemos no vídeo anterior sobre Eva, um pouquinho, né, sobre a vida de Eva, quando iniciou o pecado, a culpa, né, e sentimentos já negativos, né, a inveja, o assassinato. Então, aí a vida de Eva foi muito conturbada, né, muito sofrida, e ela ainda perdeu os 2 filhos, né, Caim e Abel. E ela orou a Deus e o Senhor fez uma nova história na vida de Eva. Concedeu mais um filho, Sete. Então, através de Sete, começou uma nova família, né? A genealogia de Eva. Então, hoje nós vamos falar sobre a senhora Noé e suas noras. Aqui na Bíblia não fala sobre o nome delas, né? Só fala a senhora Noé e as noras de Noé. Em Gênesis 18, o Senhor estabeleceu uma aliança entre Noé e a sua família, que Noé iria construir uma arca, né? E a família dele ia entrar nessa arca, como os animais que o Senhor determinou para Noé, um casal de cada, né? Animais e as aves de cada espécie, para que continuasse, né? Tanto a raça humana como também os animais, porque tudo do Senhor é perfeito, né? Tudo de Deus é detalhadamente perfeito e construído perfeitamente, deixado para nós. Então, o chamado do Senhor para Noé. Com o coração angustiado por causa da corrupção do homem, Deus decidiu destruir os seres humanos, bem como os animais do campo, as aves do céu. Noé, contudo, era um homem justo e andava com Deus. Portanto, Deus o preservou e lhe designou 2 incumbências especiais: construir a arca, né, e pregar a palavra de Deus. Porque o Senhor, ele queria que muitas pessoas se salvassem. Ele queria começar uma nova nação pura, santificada. Porque o povo estava pecando muito naquele tempo. Ele estava desoneradamente angustiando o coração de Deus, entristecendo o coração de Deus. Então, podemos ver aqui, se eu ou você estivesse no lugar da esposa de Noé, o que nós faríamos naquele tempo, né? E o que nós faríamos hoje diante de um projeto tão grande e uma fé também tão grande. Então hoje nós vamos ver sobre obediência, aprender aqui sobre obediência e salvação, porque esse era o motivo do Senhor naquele tempo, era salvar o povo, salvar a humanidade e também os animais juntos, né? Então nós vamos aqui. Então o que ela podia fazer? Ela podia orar pela humanidade, ela poderia optar por seguir os mandamentos em vez de estar ligada com os princípios do mundo, né? Encorajar o esposo no seu trabalho dia a dia, porque não era fácil para Noé estar ali trabalhando, pregando a palavra, onde que as pessoas zombavam dele, não acreditava, ficava sorrindo, né? E já pensou essa mulher ali do lado do homem num momento tão difícil, e ela como companheira tendo que ser ali o seu alicerce, né? A sua companheira de luta, a sua companheira de fé. Ela também poderia crer, ajudar e seguir na fé e nas instruções diárias de seu esposo, porque tudo que Noé ia fazer era instruído por Deus. Tudo que ele ia fazer na arca era instruído por Deus. Não foi só assim, vai lá e constrói uma arca. Não, era algo especial
era algo direcionado por Deus. Então, a esposa de Noé, ela passou por um momento muito difícil, em que muitas vezes nós hoje estamos também num momento difícil, né? Seja com o cônjuge, seja com o filho, seja com o trabalho, seja com as nossas lutas internas também, né? E o que nós podemos fazer? Crer, né, em Deus. Nós podemos acreditar que nós podemos vencer, acreditar no nosso potencial, tomar uma decisão para romper as coisas difíceis, para romper aquilo que está nos impedindo de crescer, nos impedindo de obedecer, de fazer o que é certo na nossa vida, fazer o que é certo para Deus, o que é certo para a nossa família, no nosso meio, para nossos amigos, fazer o que é certo na nossa vida, né? E quando nós fazemos isso, nós transbordamos na vida de outras pessoas. E para testemunhar a extensão do pecado à humanidade e a crescente hostilidade contra o seu marido, havia sido uma carga assim insuportável, né, tanto para Noé como para a esposa dele. Por quê? Você já pensou aquele homem o tempo todo cansado, trabalhando, e ela ali, como eu falei antes, ela, né, precisar de sabedoria, de discernimento para crer, para fazer, para instruir, para encorajá-lo, né? E ter uma fé assim sobrenatural para ela conseguir isso. Não é fácil, não foi fácil para ele, não é fácil também para nós, né? Então, o coração da senhora Noé devia estar em parte angustiado, né? Por estar vivendo esse momento. Mas ela decidiu acreditar pela fé. E olha só o que nós aprendemos aqui, que Deus, ele está no controle de tudo, da minha vida, da sua vida, dos nossos problemas, das nossas ansiedades, das nossas dificuldades, das nossas alegrias, das nossas conquistas também, porque aonde há luta, há vitória, aonde há luta, há vitória, há aprendizado. Deus sabe o que está fazendo, Deus tem um plano para mim e tem um plano para você, como ele teve esse plano e o projeto na vida da senhora Noé e das noras dos seus filhos também, né? Das suas noras e dos seus filhos. Deus sabe o que é melhor para mim e para você, como ele sabia naquela época que o que era melhor para a senhora Noé, o que era melhor para suas noras, o que era melhor para os seus filhos e para Noé. E Deus, com certeza, estará cuidando de tudo, em cada detalhe, porque o nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele não cuida meramente por cuidar, não. Ele cuida porque ele ama, ele cuida porque ele é um Deus de detalhe e ele é um Deus de amor incondicional. Independente de como nós estamos, ele está acessível a qualquer um que quiser acessar esse relacionamento com ele. Ele está acessível. Então, a viagem de Noé e toda a sua família durou 371 dias. Você já pensou 371 dias dentro de uma arca, onde todos os lados só era água, chuva, tempestade? Você pode estar passando por essa tempestade hoje, você pode estar passando dessa dificuldade hoje, dentro desse barco, para um lado, tentando virar para um lado e para o outro, mas saiba que Deus está no controle do seu barco. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle de tudo, dos seus negócios, das suas finanças, das suas inseguranças, das suas maiores dificuldades e das suas maiores conquistas. Deus está no controle de tudo, meu irmão. Deus está no controle de tudo. Tenha fé que Ele está no controle de tudo. Foram 53 semanas, né? Ela passando por aquilo com sua família, com todos aqueles animais em um só lugar e também
com suas noras. Então, a senhora Noé desceu da arca e pisou em terreno enlameado, né? Aquela lama. De seu admirável mundo. O que esse mundo? Um mundo novo, né? Que o Senhor mostrou. Um mundo novo que o Senhor mostrou para Noé e toda a sua família. E para todos aqueles animais. Então foi um sinal de encorajamento. Deus colocou na frente deles um arco-íris. O arco-íris, ele representa a aliança de Deus com seu povo, a aliança de Deus para conosco. Então, o arco-íris, ele é um sinal de Deus, da aliança dele conosco. Então, em Gênesis 7:1, fala aqui: o convite divino para Noé e também para suas noras, para entrar na arca. E o capítulo 7, versículo 13, fala: nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã, Jafé, sua esposa e suas noras, né? Então, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, entraram, as suas esposas, né? As noras de Noé e também a sua esposa. Então, aqui nós aprendemos hoje que elas foram obedientes. Em nenhum momento aqui na Bíblia relata que as noras de Noé não quiseram entrar na arca. Quando teve o convite, elas entraram na arca com seus esposos e a esposa de Noé também entrou na arca, né? Como obediência a Deus, como uma mulher de fé, obediência e com plano de salvação, tanto para ela como para sua família. Então, o que Deus tem para mim e para você hoje? Ele tem um plano de salvação, ele tem um plano de alegria, ele tem um plano novo para mim e para você. Muitas coisas boas estão por vir, porque Deus, ele é acessível para mim e para você. Então, o que nós devemos fazer? Obedecer. Quando nós obedecemos a Deus, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Quando nós obedecemos a Deus, nós conseguimos ouvir uma voz falando o que nós devemos fazer, falando o que nós devemos estar dispostos, Deus dá estratégias quando nós conseguimos ouvir a voz dele. E nós só conseguimos ouvir a Deus obedecendo a ele. E com certeza a salvação vem na minha e na sua casa e no meio de toda a nossa descendência. Então, vamos ficando por aqui. E isso que nós aprendemos hoje sobre a história da esposa de Noé e suas noras, que foi obediência e salvação. Então, desejo para você muita prosperidade e saúde. E até o próximo vídeo. Um abraço.